Os fatos aqui narrados são baseados em fontes públicas, registros, livros e documentários disponíveis na internet. O canal Eco do Silêncio compartilha essas histórias com o propósito de informar e provocar reflexão. Nenhum conteúdo apresentado tem a intenção de acusar ou interferir em processos legais. Acreditamos que toda pessoa é inocente até que a justiça diga o contrário. Teve a sensação de que algo estava prestes a acontecer? Como se o ar ao seu redor ficasse mais pesado? Como se o tempo parasse por um instante? Foi exatamente assim em Dehradun, uma cidade calma, tranquila, até demais. Mas, naquele fim de tarde, algo mudou. Foi quando ela apareceu, parada na esquina, imóvel, a garota com os olhos mais vazios que você já viu. E a partir dali, nada mais foi normal. A noite estava fria, o tipo de frio que entra pelos ossos. O evento da escola tinha acabado, todo mundo sorria, rindo das apresentações. Mas eu só queria ir para casa. Decidi voltar de ônibus com meus amigos. A rua estava vazia. Demais, foi aí que eu a vi. Ela estava parada no canto da rua. Sozinha, imóvel, usava uma roupa curta, totalmente inadequada para o frio daquela noite. Parecia fora de lugar. Parecia perdida. A maquiagem era forte, exagerada. Toda aquela pintura, eu vi o corte no pescoço. Vi o hematoma escuro no braço. Vi o medo nos olhos dela, ou talvez nem fossem olhos de medo, pareciam vazios. Ela estendeu o braço, pedia carona, mas ninguém parava. Os carros passavam direto, e eu entendi o porquê. Tinha algo nela, errado, muito errado. A garota não parecia alguém em perigo, parecia o próprio perigo. E sinceramente, nem eu teria parado. A gente seguiu viagem, mas até hoje, quando fecho os olhos, eu ainda vejo ela, na mesma esquina, esperando 2023, que a história recomeçou. Depois de anos tentando esquecer, apagar da mente, ela apareceu de novo. Era noite. Eu voltava de um passeio com um amigo. Estávamos rindo, conversando sobre coisas bobas. Mas de repente, o riso morreu. No mesmo lugar, na mesma esquina, ela estava lá parada, inerte. Mas dessa vez, não estava sozinha. Havia outras garotas ao redor, jovens, pedindo carona, uma a uma. Mas foi ela que me fez parar. O olhar vazio, a roupa menos a mesma do passado, como se o tempo não tivesse tocado nela. Um arrepio subiu pela minha espinha e intuo vi o mesmo corte no braço, a mesma maquiagem carregada, a mesma presença estranha, impossível de ignorar. Me aproximei, como se algo me puxasse. Não sei o que pensei, não sei o que senti. Só sei que parei a moto, e ela simplesmente subiu na garupa, sem dizer uma palavra, sem me olhar, como se já soubesse para onde estávamos indo. Como se já tivesse feito aquilo antes. Naquele momento eu percebi. A história não tinha acabado. Ela só estava esperando o próximo capítulo. E eu, sem querer, virei o personagem principal. Ela colocou a mão no meu ombro, devagar, e com a voz baixa, quase um sussurro, disse: "Leva, para qualquer lugar. Eu não me importo." A voz era doce, mas quebrada, como se cada palavra fosse costurada com dor. Não parecia um pedido, parecia uma rendição. Tinha algo nela que implorava por socorro, mas sem coragem de pedir ajuda, sem força para resistir, como quem já aceitou o próprio destino. Parei numa barraquinha de chá. Achei que talvez o calor ajudasse a conversa. Perguntei seu nome, de onde ela vinha, quem era. Ela ficou em silêncio por um tempo, me encarou, e então respondeu, com uma calma que me arrepiou: "Você não entenderia. Nosso trabalho é assim. A gente vai com qualquer um." Naquele momento eu entendi que ela não estava ali por acaso, e que aquilo era muito mais sombrio do que parecia. Ela era de Bengala, lá do leste da Índia. Um lugar conhecido por sua arte, sua dança, suas cores, mas também por histórias que o resto do país prefere não ouvir. Ela me contou com a voz baixa que foi enganada por um homem. Prometeu amor, uma vida nova, longe da pobreza. Ela acreditou. E foi assim que tudo começou. Ele a trouxe para Dehradun, uma cidade pacata, rodeada por montanhas e silêncio. Mas por trás das colinas e árvores, existem becos onde o grito se perde. Lá, ela foi jogada em um pesadelo. Uma casa com outras meninas, todas controladas, todas marcadas, como gado. Ela olhou para mim com os olhos vazios e disse: "O homem que você ouviu gritar." Frio, cruel, como se fosse normal. Naquele momento eu entendi, ela não estava viva. Ela apenas sobrevivia, um corpo presente, uma alma presa, num lugar onde o amor nunca chegou. Eu pensei em levá-la à polícia,
fazer a coisa certa, tirá-la daquilo, dar alguma esperança. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, ela segurou meu braço, com os olhos cheios d'água e a voz trêmula, implorou: "Não me leve lá. Só me deixa onde você me achou." Houve um silêncio estranho, como se o mundo parasse por alguns segundos. E eu não tive coragem de contrariar, porque no fundo eu sabia que ela estava certa. Paramos na mesma esquina, aquela onde tudo, Kamuku. Ela desceu da moto, devagar, me olhou nos olhos e sorriu. Mas dessa vez era diferente. Não era o sorriso vazio de antes. Era verdadeiro, triste, mas cheio de gratidão. Ela acenou com a mão e desapareceu na escuridão, sem fazer barulho, sem deixar rastros. Desde então, eu nunca mais a vi. Tem gente que vive em mundos tão distantes do nosso, tão escondidos, tão silenciosos, que mesmo quando cruzam nosso caminho, a gente não percebe, ou prefere não ver. A dor deles não grita. Elas nos becos, nas esquinas, nos olhos que evitamos encontrar. Ela não era um fantasma. Era só mais uma alma invisível, daquelas que o mundo usa, joga fora e esquece. Uma entre tantas que caminham por aí, respirando, sem viver de verdade. Nunca saberei seu nome. Nunca saberei quantas vezes ela tentou fugir. Ou se algum dia sonhou em ser livre. Tudo o que tive foi um momento, um instante em que nossos caminhos se cruzaram. E naquele instante, eu vi dor, mas também vi força. Mesmo com os machucados, mesmo com os olhos apagados, ela teve coragem de sorrir. Talvez para me proteger, talvez para se despedir, ou talvez para avisar que existem outras como ela, esperando hoje sempre que passo por aquela esquina. Meu olhar ainda procura aquele vulto parado na sombra, aquele aceno tímido, aquele silêncio cheio de gritos. E mesmo sem resposta, mesmo sem nome, eu continuo esperando vê-la, como um aviso, como um pedido de ajuda, que o mundo inteiro escolheu ignorar. Se essa história te tocou, curta, compartilhe e não esqueça de se inscrever. Às vezes contar uma história é tudo o que podemos fazer por alguém que não tem mais voz.